Ter consciência desse conhecimento e aplicá-lo é o que separa quem tem um relacionamento próspero, duradouro, saudável e os que nunca irão conseguir conquistar esse objetivo. Tudo bom? Eu criei um conteúdo muito especial explicando o quanto você não entende como a sua mente e as suas emoções funcionam. E fica aí fazendo um esforço danado, administrando um monte de conflitos, tentando mudar o outro e não consegue encontrar um ponto de equilíbrio no seu relacionamento, que talvez já esteja por um fio de acabar. Ter consciência desse conhecimento e aplicá-lo é o que separa quem tem um relacionamento próspero, duradouro, saudável e os que nunca irão conseguir conquistar esse objetivo ou esse desejo. Então, se eu fosse você, eu continuaria assistindo esse vídeo. Preste atenção nesse processo de 5 etapas que moldou tanto a sua mente quanto o seu corpo. Das 5 etapas de formação da nossa mente e do nosso corpo, a primeira começa no útero. E quem passou por uma gravidez complicada terá o traço de caráter, que é o primeiro, o traço de caráter esquizoide, mais forte na sua mente. E sendo assim, terá um corpo mais magro, com muita energia na cabeça e pouca energia no corpo. São pessoas que geralmente usam óculos, são extremamente racionais e lógicas, não gostam de contato e falam pouco. São muito criativas, mas pouco executoras. Tem uma coisa importante de saber sobre esse traço: os esquizoides odeiam incomodar. Por isso, não são muito comunicativos e nem proativos. Quem tem esse traço de caráter muito alto não gosta de se expor e morre de medo de ser rejeitado. Essa relação do útero com as percepções inconscientes do bebê se dá por conta do estado fisiológico da mãe que se altera quando ela passa por algum desconforto intenso ou trauma na gestação, e sempre que o estado emocional dela está alterado. O estado fisiológico também se altera, fazendo o corpo dela mandar menos sangue para o útero, deixando ele frio, duro e desconfortável para o bebê. Entenda, cada etapa dessa tem uma explicação técnica, física biológica, mas eu não vou entrar em detalhes aqui para o conteúdo não ficar muito longo, está bem? Vamos para a segunda etapa, que é quando a criança nasce, sai do útero e vai para a fase de amamentação. E quem passou por essa fase mamando demais ou mamando de menos, tem o traço de caráter oral mais alto, que vai dar para o corpo um formato mais arredondado. Muitas vezes com aspectos infantis e um olhar que conecta muito. Conhece alguém assim, que tem um olhar que conecta muito? Então, são pessoas extremamente comunicativas. O nome oral é bem sugestivo, não é? Eles adoram contato com pessoas, não conseguem ficar sozinhas por muito tempo. São pessoas extremamente sentimentais e morrem de medo de serem abandonadas. A terceira etapa de mielinização da coluna forma o terceiro traço de caráter. E eu não quero que você se assuste com o nome, ok? Não se assuste. O traço de caráter psicopata. Não estou falando, entenda bem isso, não estou falando daquele que você viu nos filmes e nas novelas. É apenas um nome científico. E se forma, sabe quando ele se forma? Quando a criança já tem um controle da parte superior do corpo. Ela já controla bem o tronco, mas ainda não controla bem as pernas, porque a mielinização da medula ainda não desceu o suficiente. Quem tem muito desse traço vai ter o corpo em forma de triângulo invertido, ou seja, maior em cima e menor embaixo. Até o rosto fica triangular. O queixo é mais pontudo. São pessoas extremamente articuladas, gostam de negociar, liderar, criar planos, mas não são pessoas executoras. Elas preferem que os outros façam. Eles mandam muito e realizam pouco. Outra característica importante para a mente desse tipo de pessoa é que são pessoas mais frias, que não mostram muito seus sentimentos, não é muito ligado com sentimentos, e não tem muita facilidade em se interessarem pelos outros. O grande medo dos psicopatas é se sentirem manipulados ou usados por outras pessoas. Já está se identificando aí? Está fazendo sentido? Lembre-se de não ficar tentando entender o seu parceiro ou a sua parceira. Concentre-se em você, ok? Vamos então para o quarto traço de caráter que se forma na nossa mente e fica registrado no nosso sistema nervoso, enquanto o corpo se desenvolve. O traço de caráter masoquista. Também, não é aquele dos filmes. É um nome científico. Ele se forma durante a fase do desfraude, quando a criança ainda não tem o controle do esfíncter anal e se sente humilhada por fazer cocô nas calças e receber uma bronca e uma reprovação na frente de outras pessoas. Pessoas com o traço de caráter masoquista, muito elevado, têm um formato do corpo mais quadrado, preparado para suportar peso e guardar coisas dentro de si. Elas têm um formato do bumbum amassado e trancado, como se não quisesse, entende? Em muitos casos, trancado com tanta força que faz com que os pés se abram quando a pessoa está parada. Tudo isso para evitar fazer, entre aspas, merda. Por isso, são pessoas extremamente metódicas e atentas aos detalhes. São pessoas mais lentas, porém muito fortes e constantes. Emocionalmente, são pessoas sensíveis, que sentem, diferentemente do traço anterior, mas que não demonstram. Elas guardam tudo dentro de si. O maior medo de um masoquista é falhar e ser exposto, pois isso fará com que ele se sinta, sabe como? Muito humilhado. E ele quer evitar isso
a todo custo, porque dói, e dói muito. O último traço que se forma é o traço de caráter rígido. E quando o assunto é relacionamento amoroso e sexualidade, esse traço é extremamente importante. Precisa ser muito bem observado, porque ele se desenvolve na fase em que a mielinização do sistema nervoso atinge o ponto final da coluna. Pessoas com este traço de caráter evidente desenvolvem um corpo e uma mente extremamente, mas extremamente competitivos. A menina perdeu o seu grande amor, o seu pai. Sabe para quem? Para a mãe. E o menino perdeu para o pai. Por isso, perdeu quem? A mãe para o pai. Por isso, o corpo e a mente ficarão tão competitivos, mas muito competitivos. E como esse traço se forma na fase do surgimento da sexualidade, o corpo ganha formas e aspectos muito atraentes. Conhece alguém assim? Por sua vez, fazem com que essas pessoas sejam muito exigentes. Uma pausa aqui. Quando eu digo o surgimento da sexualidade, que vem com esse traço de caráter rígido, eu não estou dizendo que a criança está pensando em sexo. Algumas pessoas confundem isso. A criança não está pensando em sexo. Ela simplesmente está tendo sensações diferentes e controles que outrora ela não tinha. Como esse traço se desenvolveu em uma relação triangular, onde a criança tentava formar um par com quem já tinha um par, ou seja, o pai ou a mãe, na vida, na carreira e nos relacionamentos, as pessoas assim se dividem sempre e têm muita dificuldade de focar em uma coisa ou outra. Quem tem o traço de caráter rígido tem muito alto, um traço de caráter rígido muito alto, vive com medo de ser traído, trocado ou excluído das relações. É muito difícil para esse traço de caráter escolher uma coisa só. É muito difícil focar em uma coisa só. Está sempre dividido, muito dividido. Sempre com aquelas pessoas que sempre tem um plano A, B, C, D, E, F. Então, tem uma evidência aí de um traço de caráter rígido elevado. Agora, vem a pergunta que não quer se calar. Ok, Jonathan. Ok, para os mais íntimos, né? Ok, John. Como isso tudo pode estar afetando a minha vida amorosa? A sua vida amorosa? Como? O que essa coisa de traços de caráter tem a ver com o meu relacionamento amoroso e o quanto que vai melhorar o meu relacionamento e o quanto que vai fazê-lo avançar, decolar? Tudo. Tem exatamente tudo. Para o conteúdo, mais uma vez, não ficar muito longo, em outro vídeo eu explico como isso pode estar afetando a sua vida amorosa, gerando dificuldade na comunicação ou no entendimento mútuo. Até o próximo vídeo.